Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Essa mensagem é para anular da sua vida o ensino religioso. Não se busca Deus de forma religiosa. E é bem verdade que nesses encontros que eles realizam, para terem um encontro com Deus, nessas reuniões, em vez de muitas pessoas saírem contentes, alegres, felizes, muitas saem tristes, angustiadas, porque não tiveram um encontro com Deus como eles ensinam. Não falou em línguas enroladas, como alguns falam. Mas com relação a isso, na Igreja Vida Cristã, tem os ensinos verdadeiros com relação a isso. Tem mensagens com o título O que é dom de línguas? Aí você vai entender, amado de Deus, perfeitamente que existe muitos ensinos aí fora, mas não da parte de Deus e sim dos homens. E ouvindo essa mensagem em nosso ministério, você vai se alegrar. Você vai sair dessa tristeza. Puxa, algumas pessoas foram seladas, foram batizadas e eu não. O que é que eu tenho? Acho que eu pequei. Então você começa a se encher de condenação. E a graça de Deus vai libertar você de tudo isso. Porque é isso que o ensino religioso faz. Enche as pessoas de condenação. Mas a graça de Deus liberta todos dessa condenação religiosa. Então não se busca Deus de forma religiosa. Um encontro com Deus. Assim afirmam as igrejas religiosas, ou melhor dizendo, os que nelas pregam. Irmão, assim eles dizem, né? Para que a sua vida receba uma mudança, uma grande transformação. Você tem que ter um encontro com Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que receber o batismo com fogo. Eles ensinam coisas que nem entende. E falar em línguas estranhas, irmão. Tem que jejuar muito. Tem que se humilhar. Isso, igreja, se humilha. Diga que você é um verme, que não é digno do amor dele. Em suas reuniões, em suas vigílias, apagam até a luz da igreja para criar um suspense nesse momento, né? E começa um chororô que não tem fim. Eu sou um verme, Senhor, eu não mereço o teu amor, eu não mereço a tua misericórdia. Isso é buscar a Deus de forma religiosa, uma falsa humildade. Porque essas palavras é uma falsa humildade. Se nós não merecíamos o amor de Deus, Ele não tinha enviado o seu Filho. Então a prova que nós merecíamos por parte de nosso Criador, honra, misericórdia, Ele enviou seu Filho para selar esse amor e essa misericórdia que Ele tem para com todos nós, usando seu Filho, o seu primogênito, como cordeiro para tirar o pecado de todos nós. Então, somos dignos sim do amor de Deus, da misericórdia de Deus, porque somos filhos, somos herdeiros dele. Agora, aquele que é humilde, sim, não pode exigir de Deus nada. Essa é a humildade.
que tem que estar no nosso coração. Nós fazemos as nossas petições a Ele com oração e com súplica, mas sem exigir nada, porque Ele disse: eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E assim está tudo certo. Então, amado de Deus, encontro com Deus não precisamos ter de forma religiosa, mas mais na frente você vai entender qual o encontro com Deus que devemos ter, porque Ele já habita em todos nós. Porque é o que está descrito em Atos, capítulo 17, verso 24, e vamos ler essa evidência. Todos nós vamos entender que Deus já habita em todos nós. Então, abrindo a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, verso 24, assim diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Veja só, querendo tocar, bem que não estar longe de cada um de nós. Então o apóstolo Paulo aqui está afirmando que não precisamos tocar em Deus, porque Ele já está dentro de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então veja, amado de Deus, verso 28 claramente aqui diz: pois nele vivemos, e nos movemos e existimos. Então Deus está conectado ao nosso corpo, ao nosso ser. Todos já possuímos a presença de Deus. Está claro aqui nas palavras do apóstolo Paulo: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra trabalhada pelas mãos dos homens, pela arte e imaginação do homem. Sendo ele espírito, se não está em pau, em pedra, em prata, em ouro, muito menos, amado de Deus, em arquinha da aliança, em rosa ungida, em manto, em azeite, em sal, em vara, em cajado, ou outras coisas que é dado, nas religiões, nas campanhas, nas correntes das igrejas religiosas. Se antes fala que aquele que criava esculturas de ouro, de prata, de pedra, e dizendo que ali era um Deus, é semelhante a Deus, se antigamente essa forma era reprovada, hoje também se constitui adultério espiritual, da mesma forma que antigamente, como era com imagens trabalhadas pela arte e imaginação dos homens. Hoje em dia as coisas escalaram nas igrejas, escalou a coisa, Escalou as coisas nas igrejas religiosas nos dias atuais. Saiu da pedra, da prata e do ouro, escultura feita pela arte e imaginação do homem, e escalou a coisa, passou até para objetos, se constituindo também adultério espiritual. Escalou a coisa, dizendo que a presença de Deus está na rosa, está no azeite, está na vara, está no cajado, está na arquinha da aliança, e quando a pessoa levar essas coisas para casa, vai atrair todo o mal. Então veja que as igrejas religiosas escalou as coisas, acrescentou muito mais utensílios e objetos para tornar o povo idólatra
e adulterando a sua vida espiritual em adultério diante de Deus. Então, amados de Deus, a graça de Deus veio para pôr um fim nesse sofrimento que muitas pessoas sentem nessas religiões. Continuando aqui, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, Cristo Jesus. Então, amados de Deus, tendo hoje esse entendimento que já possuímos a presença de Deus, como está escrito, pois nele vivemos e nele respiramos, como deve ser o nosso encontro com Deus? Como isso deve acontecer? Isso deve acontecer num congregar, em contato com o seu ensino, em contato com a sua palavra. Essa é a busca que todo cristão deve ter. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 22. Essa é a forma que nós devemos buscar a Deus, e com um coração sincero, que é o que está descrito em Hebreus. Peço que você abra nessa evidência, capítulo 10, verso 22. E assim diz, Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração limpo, purificado com água pura, ou seja, a graça de Deus. Trazendo as palavras de Jesus, em concordância a essa leitura de Hebreus, capítulo 10, verso 22, tendo o coração purificado com água pura. E Jesus diz, lá em João, capítulo 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o que limpa a nossa vida é o conhecimento, é a palavra. Nos limpa do quê? Da incredulidade, da ignorância, do adultério espiritual, que é os ensinos religiosos. Assim, deve ser o seu encontro com Deus. Aproximemo-nos com sincero coração. E esse encontro se dá buscando o conhecimento de Deus, a sua palavra, em contato com a sua palavra. E mais a mais, pegando as palavras de Jesus, a gente entende claramente como esse encontro é realizado. Quem vos recebe, Mateus 10:40. Peço que você abra nessa evidência, livro histórico de Mateus, capítulo 10, verso 40. E assim diz, amados de Deus, quem vos recebe, recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ou seja, Deus. Está aí o seu encontro com Deus. Jesus está aqui dizendo claramente, quem me recebe, ou seja, quem está aceitando, recebendo o meu ensino como verdadeiro, está recebendo o próprio Deus. Resumindo, o nosso encontro com Deus se dá quando ouvimos e recebemos a sua palavra. Aí é o seu encontro com Deus, amado. Essa mensagem traz para o nosso coração a forma certa e para a nossa mente a verdadeira forma de buscar a Deus, ou seja, ouvir e receber no coração o seu ensino. E o nosso encontro com Deus acontece quando nós nos aproximamos de sua palavra, e isso em especial na igreja. Lembrando para você, não que você não possa ler a sua Bíblia em casa, sim, pode ler, pode meditar, mas esse encontro se dá em especial na igreja congregando, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de ouvir as suas mensagens, as nossas mensagens. E aqui eu termino, amado de Deus, deixando aqui o meu abraço para todos do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Um abraço a todos
Até a próxima. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.